hoje o nosso bate-papo aqui é sobre softwares de gestão, a modernidade que a sua fazenda precisa, tá? Então, o que a gente vai conversar? O que é a nossa agenda hoje? Hoje a nossa agenda é sobre entender o que é, né? Entender para que serve, né? De onde vivem, de onde habitam, para que serve o software de gestão, o jeito certo de fazer, o jeito errado, se é de fato uma oportunidade, casos de sucesso, casos nem tanto de sucesso, né? Casos em que realmente houve fracasso, sim, né? Essa palavra que a gente às vezes tem medo de falar, mas que realmente existe, né? A gente vai tentar fazer alguma coisa e não dá certo. E por fim, um passo a passo para você adquirir um software de gestão que vale a pena para o seu negócio rural. Então, olha só, o que na verdade são softwares de gestão, né? Como é que eu enxergo isso? Eu enxergo, antes de mais nada, que o software de gestão, ele é uma ferramenta, né? Então, assim, na verdade ele é um avião, mas você precisa de uma infraestrutura e de um piloto e um copiloto. Um avião sozinho, ele não vai para o ar, ele não levanta voo se eu não tiver uma pista de pouso, né? Uma pista que eu vou decolar, uma pista para eu pousar, e se eu tiver o piloto ou copiloto, toda a tripulação. Então, assim, o avião sozinho, ele não faz nada. E eu gosto muito de fazer essa analogia, porque assim é o software. Muitos produtores rurais compram um software para o seu negócio, para a sua fazenda, achando que vai resolver todos os problemas. Só que ele se esquece que precisa de pessoas para implantar esse software, de pessoas para registrar as informações. Porque o software, ele é uma ferramenta, ele é uma fonte única de informação. No dia a dia, nas empresas, nos negócios, sejam eles rurais ou não, nós temos informações. E essas informações, muitas vezes, elas estão disseminadas, né? Elas estão para lá, elas estão para cá. E muitas vezes, essa questão das informações estarem muito disseminadas não faz ficar legal, né? Porque eu preciso ter uma gestão de informação. Preciso ter uma gestão de informação. E o software de gestão, ele é uma fonte única de informação. Ele que vai me dar, um lugar onde que eu vou registrar essas informações, né? Então, eu enxergo o software de gestão como uma fonte única de informação, né? Então, assim, ele é uma ferramenta que compõe a tríade processos, pessoas e ferramentas. Só a ferramenta sem processos funciona? Mesmo com pessoas, não funciona. Pessoa que vai implantar um software de gestão, ela precisa entender de processos. Então, assim, o software de gestão, ele é a cereja do bolo. Mas eu preciso ter o bolo. Então, o jeito certo de usar o software é quando você tem processos, né, e você utiliza o software de gestão para você gerenciar e para você organizar melhor a propriedade rural. E o jeito errado de usar o software de gestão é achar que o software de gestão vai ser o salvador da pátria, vai ser aquilo que vai resolver todos os seus problemas. E não é sobre isso, pessoal. O software de gestão, ele não chega a ser nenhum diferencial se você não está organizado. Então, assim, histórias aqui que a gente vai contar. Vou contar o que aconteceu comigo, inclusive na minha primeira fazenda. Por isso que é muito importante, essa história que eu vou contar aqui, para mim, o software de gestão foi uma oportunidade que eu enxerguei. A primeira fazenda que eu dei consultoria era uma fazenda que inicialmente me chamaram lá para fazer mapeamento e modelagem de processos. Qual que era o problema que esse produtor rural enfrentava? Ele tinha uma funcionária que detinha todas as informações na mão. Na verdade, assim, alguns poderiam enxergar como se fosse um poder, outros poderiam enxergar como um peso, né? Eu acredito que ela estava ali balanceada entre as duas, né? Ora ela queria deter todas essas informações, ora ela queria e precisava estar mais livre, né? Para, inclusive, estudar o intercâmbio no exterior. E eu notei que o que aconteceu? Eles me chamaram lá porque para disseminar, para compartilhar o conhecimento, né? Para disseminar esse conhecimento entre as pessoas
Propriedade rural, porque o conhecimento ele precisa ser compartilhado e disseminado. Isso faz parte do ambiente de inovação. E por que não falar um ambiente de inovação em fazendas e negócios rurais? Não é só porque é fazenda que a gente não pode e não deve ter um ambiente de aprendizado constante. E aí a minha consultoria a princípio era para isso, a princípio não, era para isso. E isso foi entregue. Eu fiz a manualização dos procedimentos, eu fiz os fluxogramas dos procedimentos, treinei pessoas e disseminei informação. Passou, eu fiquei 1 ano nessa propriedade rural, inclusive eles me indicaram para uma outra fazenda. E um dia, eu estava no parque aqui lá da cidade, é um parque onde se concentram criadores de gado, e eu fui no restaurante com outro novo cliente, até que essa fazenda tinha indicado. E eu fui agradecer. Muito obrigada por você ter me indicado esse cliente. E ele falou assim, Marete, mas eu não gostei da sua consultoria. Eu achei que ficou faltando um algo a mais. Você se propôs a entregar aquilo que você falou que iria entregar. No entanto, eu notei que ficou faltando algo. O que esse meu cliente produtor rural quis dizer é que ficou faltando um over delivery. Ficou faltando algo que fosse para surpreendê-lo. Então, muitas vezes, quando o cliente ele compra uma consultoria de gestão, é muito difícil entender aquilo que ele quer. Porque a consultoria de gestão ela é uma promessa. Ela é algo muito abstrato. Você não pega, você não cheira, você não toma, então você não vê. Então, a gente vende uma promessa. Notei que ficou faltando um algo a mais ali. E esse algo a mais eu entendi que era um software de gestão que estava faltando ali, Inclusive o Lucas, ele tem o software lá, o iProdutor, E eu notei que meu trabalho como consultoria ficou faltando, sabe? Porque eu acho que penso que esse meu cliente, produtor rural, inclusive era de pecuária de corte, ele queria algo mais, uma gestão mais visual. Algo que fosse uma fonte única de informação ali. Eu notei que ele queria isso, ele não queria simplesmente processos nos manuais e em folhas de fluxogramas. Então, e eu estava já em consultoria com outro novo cliente. E eu estava nessa consultoria também de processos. Eu pensei, falei, gente, eu preciso. Fica muito difícil, Lucas. E sem uma fonte única de informação também. Então eu notei o seguinte, falei, olha, quando me chamam para consultoria de processos, eu preciso entender de fato o que esse cliente precisa. Eu preciso de fato entender o que ele está buscando, porque o cliente ele está desorganizado. O produtor rural, ele é muito desorganizado. Aí ele fala assim, eu quero uma consultoria de processo, eu quero organizar. Mas ele não sabe muitas vezes o que ele precisa. Ele não sabe muitas vezes o que ele não quer, o que ele quer, porque ele não conhece soluções. Somos nós, consultores de gestão, que precisamos apresentar soluções. E eu não sabia, eu nunca tinha implantado nenhum software de gestão. Então, para mim, foi de fato muito difícil interpretar isso. E eu sei que esse feedback que essa primeira fazenda me deu foi muito importante. Eu sempre fui muito perfeccionista, até pouco tempo atrás, Até eu fazer terapia e entender que de fracasso em fracasso a gente compõe o sucesso. Que eu fracassar uma vez ou 2 vezes, na quinta eu vou acertar, Então, assim, e ok, A gente não é obrigado, eu estava migrando fazendo uma transição de uma carreira, para uma outra carreira, eu nunca havia implantado nenhum software de gestão. E aí eu decidi sentar, esse segundo caso que eu tô contando aqui, essa segunda história, eu decidi sentar com a produtora rural que havia me contratado com essa consultoria de processos e falei, dona fulana, o que a senhora quer especificamente? Ela me disse assim, Margarete, o que eu tô querendo mesmo, o que eu tô buscando, que eu nunca consegui, é custo por talhão. Era uma fazenda relativamente grande aqui na minha região, de 2.000 hectares, uns 40 talhões. Eu falei, meu Deus, mas como que eu vou fazer isso? Eu sei o que são custos, eu sempre dei consultoria financeira, Então, assim, eu entendo que tudo aquilo que se joga na terra é o custo variável, que vai variar de acordo com o que eu produzir mais. Eu sei o que é custo fixo, que eu posso ou não, compor esse custo, rateando entre os talhões. Mas eu sei que eu fui entender, era minha segunda fazenda de agricultura, minha primeira era de pecuária, eu fui entender que cada talhão, que é a tal da agricultura de precisão, que cada talhão tem um produto, Que cada talhão você joga as coisas ali, e que cada um tem um solo.
né? Então, realmente, o custo simplesmente não bastaria eu pegar um custo total de uma safra e dividir entre os talhões, né? E não bastaria isso. Boa noite, Lucas. É outro Lucas. Eu sei que não bastaria. Então, eu peguei e falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso com planilha Excel? Sendo que me chamou aqui para organizar. Como é que vai com papel no campo? Minha nossa, né? Pensei. E eu, ao mesmo tempo, eu nunca tinha implantado nenhum software, né? Eu nunca havia implantado. Eu falei, o que que eu vou fazer agora? Né? E aí, e para piorar, eles tinham acabado de contratar um software administrativo que era só para o escritório da fazenda. E aí eu fui entender a problemática da coisa, porque eu tenho visão de processo, né? Eu sempre trabalhei com isso. Mais de 20 anos. Aí eu falei, gente, olha só que coisa interessante. Processos, eles são integrados. O processo da fazenda, quando eu compro um insumo que o pessoal comprava lá e que entra pelo financeiro, uma hora é jogado no estoque no campo. Uma hora vai para o estoque da fazenda e outra hora vai para o campo. Né? Então, quer dizer, eu tenho noção de integração. Eu falei, pegou, implantou esse sistema aqui, né, que eles chamavam de sistema administrativo, mas esse sistema aqui não vai até o campo. E agora, como é que eu faço? Né? Como é que eu tenho o escritório com o sistema e vou para o campo com Excel? E alimento isso aqui como? Que não tinha jeito. Né? E aí eu fui perceber que eu precisava de fato de um software de gestão que me desse integração e que me desse os dados que eu precisaria. E que a partir dali seria treinar pessoas, entender o fluxo de processos, né? E aí eu fui pesquisar. E eu achei vários softwares, acabei optando pelo Aegro, e, né, assim, era agricultura, mas eu lembro que na época eu conversei com o pessoal do MyFarm, que é relativamente aqui no estado, aqui do lado de Goiás. Eu sei que tem vários outros, tem AgriSoft, AgriManager, eu tô até lendo aqui. Conheci o Lucas, né, eu fiz um podcast com ele do iProdutor, então assim, e tem vários softwares para para ajudar vários produtores nas suas várias demandas que eles possuem. Então, eu entendi que um passo a passo aqui para entender qual o melhor software, né, que a sua fazenda ou a fazenda que você trabalha ou a fazenda do seu cliente, é um passo a passo para você escolher um software bacana, é fazer pesquisa, né? Primeiro você pesquisa o que é que você precisa melhorar, né? Em que nível em que maturidade de gestão você está. Eu sei que às vezes é difícil e muitas vezes o produtor rural ele não tem organização nenhuma, não registra, e aí não tem sistematização de registros, né? E eu acho que aí é questão de pesquisar, entender que vai precisar melhorar processos e fazer testes, né? São várias opções que tem no mercado. De pecuária tem o JetBov, tem o pessoal do iRancho que eu já conversei. Então, assim, tem Ideagri, tem para vários, tem para pecuária de leite, pecuária de corte, agricultura, tem para tudo quanto é coisa na fazenda. E primeira coisa é entender, né? Pesquisar, fazer testes, avaliar e verificar se esse software tem facilidade de extração de informações para tomada de decisões. Isso é importante, porque eu enxergo que quando você organiza a sua propriedade rural em questão de gestão de informações e você sistematiza com software de gestão, isso é para extração de informações e tomada de decisões. Verificar, né, se ele é por conectividade, né, por internet. Verificar a infraestrutura, se sua fazenda ela possui a internet, ela possui essa facilidade de comunicação. Quando eu entro e vou implantar um software de gestão, eu opto por um software, né? Eu sempre verifico questão de infraestrutura, verifico questão para a pessoa conversar comigo remoto, eu implanto muito o departamento financeiro online e eu verifico, né? Questão se a pessoa tem o fone de ouvido, se ela tem a câmera. Isso é importante para a gente se comunicar, uma infraestrutura básica de comunicação. Esse software é por assinatura, ele é um pagamento único. A questão que caso você decida cancelar, como é que fica a questão dos seus dados, né? Verificar a prisão de dados, né? Esses dados são seus, né? Você verificar a extração de relatórios,
Porque tem muitos lugares que eu vou visitar, muitas fazendas que eu vou visitar que possuem software de gestão, mas que não há a facilidade de relatórios. Essa questão de extração de facilidade de relatórios é bem complicado. Porque se o software não te dá isso, ele vai te arrumar mais um problema. A ferramenta ela é para ajudar, não é para atrapalhar. E verificar, por último, né, a questão de implantação e de garantia de registros sistemáticos, né? Então, isso é de extrema importância. E por que que é uma oportunidade? Hoje, os softwares de gestão, eles estão bem acessíveis para produtores rurais, né? Eles estão bem acessíveis. Antigamente, aqui na minha cidade, tem um pessoal de um software aqui, e eu me lembro bem que era coisa assim, de muitos R$ 1.000 para implantar, né? 100 mil, 200 mil, já vi software por R$ 300.000 para comprar, né, a licença e para o pessoal implantar. E hoje isso é muito acessível para o produtor rural. Então acaba que é uma oportunidade, né? O software de gestão rural, ele acaba que ele é sim uma oportunidade. Então assim, pessoal, eu já vou ficando por aqui. São apenas alguns minutos que eu falo aqui toda quarta-feira, às 8h30. Depois essa live ela fica disponível, eu jogo ela para o YouTube. Então toda quarta-feira, às 8h30 da noite, eu tô por aqui, né, falando para pessoas que se interessam por assuntos de gestão rural e negócios rurais. A gente conversou sobre softwares de gestão rural, para que servem, né? Conversamos sobre oportunidades do software de gestão rural, o jeito certo de utilizar, o jeito errado, as histórias e um passo a passo para você encontrar o melhor software de gestão rural para sua fazenda, ok? Muito obrigada por os que ficaram até aqui. Até mais. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar alguma coisa. Exatamente. Os números são como espelho da propriedade. O Lucas, do iProdutor, aliás, é um software muito bom. A gente já fez até um podcast junto, né, Lucas? As informações, elas são os dados mais... Sem informação, o produtor rural ele fica numa escuridão. Sem informação financeira, sem informação, né, da parte de produção, seja ele campo ou pecuária, o produtor rural ele fica sem dados financeiros, ele fica na escuridão. Se eu não tenho dados, ou se as minhas informações da minha propriedade rural, ela está disseminada, ora ela está no caderninho do bolso do agrônomo, ora ela está em grupo de WhatsApp, ora ela está num quadro, eu não tenho como fazer administração, eu não tenho dados. E a parte mais difícil de uma administração rural ou de uma administração de qualquer negócio são justamente os dados, né? São as informações. A partir do momento que eu consigo ter esses dados, fazer esses registros periódicos, eu consigo extrair indicadores e melhorar nas minhas tomadas de decisões. Eu compro ou não compro essa máquina, eu troco ou não troco o meu trator, né? Até que ponto o meu estoque está ok, né? Se eu não controlo, muitas vezes produtos podem perder validades. Se eu não entendo, se eu não tenho custo por talhão, se eu não entendo o histórico de safra, se eu não tenho o histórico de produtividade, as análises de produtividade de cada talhão, quer dizer, eu fico totalmente no escuro e na escuridão. E eu não extraio indicadores. O Lucas, do iProdutor, falou o seguinte: conheço ótimos agricultores, mas péssimos empresários porque não tem números organizados. E agora a gente está na era do agro 5.0, aonde precisamos de gestão da informação. Precisamos extrair indicadores. Tem uma live excelente que eu fiz semana passada sobre gestão de indicadores. Então é importante que vocês depois vão lá e vão conferir. E o software de gestão, ele é a cereja do bolo, ele é um avião. Então tem muitos produtores rurais que estão com um avião na propriedade dele, mas não usam. O avião por si só, ele não decola sozinho. Eu preciso de uma infraestrutura e eu preciso de pessoas para me ajudar. Pessoal, qualquer negócio, seja ele rural ou não, se faz por processos e pessoas. Processos são atividades que acontecem em qualquer empresa de qualquer setor, né? Então, e quem faz esses processos? Pessoas, obviamente. E o sistema, ele vem para abrilhantar tudo isso. Porque se eu começo a administrar o meu negócio rural, a minha fazenda,
Em planilha Excel, cuidado com o tiro no pé e o tiro não sair pela culatra. Porque a qualquer momento eu começo a me perder. O Excel ele é excelente. Todo gestor precisa, inclusive o gestor rural precisa. Eu sei disso. Porém, eu começo a abrir aba 2, aba 3, aba 500 mil, um monte de linhas. A pessoa, para ela se dar bem no Excel, ela precisa ter uma capacidade de organização, de estruturação muito grande. Pessoal, eu acho que eu vim até essa habilidade de estruturação porque eu foquei muito. Porque eu quis, de fato, trabalhar sendo autônoma, né? E justamente porque eu gosto de ser consultora. Então, mas não é, infelizmente, não é para qualquer um estruturar dados numa planilha Excel, né? Que nem o Lucas tá falando, o maior problema hoje é gerir fluxo de caixa, né? Então, assim, essa questão, se eu não tenho caixa da minha fazenda, eu fico numa escuridão total de números. São refém do fluxo de caixa ao invés de controlar o fluxo. Nem sempre, pessoal, aquilo que eu tenho no meu caixa é aquilo que de fato é da minha fazenda. Nem sempre, né? O caixa, ele é o coração da fazenda, mas ele não é o cérebro. Ele não é o cérebro. A questão é que a gente fala muito é o seguinte, você tem uma receita da sua safra ali em 3 milhões. Parece muito, não parece? Parece muito. Mas você gastou 3 milhões e 500, você levou prejuízo. Né? Então, assim, muitas vezes os números, né? O produtor rural ele precisa ter parâmetro dele com ele mesmo. Ele precisa entender ele com ele mesmo. Não é olhar a fazenda do vizinho, né? Não é olhar a caminhonete do vizinho. Até porque isso não mede nada, né? Infelizmente, a gente está num país onde que ter carro é um status. Né? O produtor rural ele compra isso com muita grande facilidade, é a ferramenta de trabalho dele. Isso não é de forma nenhuma medição. Se o cara está produzindo mais ou menos ou se ele está fazendo gestão. Isso não significa nada. E muitas vezes comprar terra lá na Bahia, como muitos estão fazendo aqui em Minas Gerais, e plantar lá na Bahia, no Pará, você só vai quebrar mais rápido. Porque se você não tem uma gestão, se você não tem uma estruturação e se você opta por dar um passo maior que a perna, cuidado, você quebra. Você quebra e você quebra bonito. Você quebra e celebra a sua família inteira toda junto. Porque normalmente, produtores rurais, assim como a maior parte das empresas aqui no nosso país, são familiares. Então, olha só, o software de gestão, ele vem para melhorar a sua gestão. Mas você não tem gestão, ele simplesmente não vai melhorar nada. Ele é só uma ferramenta que você não vai conseguir usar. Vejo muitos e muitos casos de pessoas que têm ferramentas, softwares excelentes, funcionalidades excelentes e não usam. Simplesmente porque não sabem. Então, produtor rural, me escuta aqui. Você não é Superman. Produtor rural, você não é Mulher Maravilha. Você precisa de pessoas. Eu vejo produtores rurais, eu trabalho com produtores rurais, muitas vezes deprimidos, que falam assim, que acha que é burro, que tinha que estar implantando software de gestão. Não, pessoal, implantar software de gestão não é fácil não, se fosse fácil todo mundo implantava. Obrigada, Thiago, boa noite, Thiago. Excelente profissional do agro, Thiago, thiagoafonso.br. Gosto muito do perfil dele, ele é muito bom, inclusive no LinkedIn, tem uns excelentes artigos sobre custos. Então, assim, pessoal, aí a gente entra como consultor, a gente tem que ajudar um pouquinho o produtor a entender que ele não consegue estar em todas as frentes e que tem pessoas para isso, né? Então, isso é normal, né? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada, Thiago, muito obrigada, Lucas. E até quarta-feira da semana que vem. Mandem lives, mandem sugestões, mandem sugestão de lives. Eu já tô quase chegando na minha 15ª live e tem muito assunto ainda, mas sugestões serão sempre bem-vindas. Muito obrigada, boa noite para vocês.